Olá, vim para nossa sessão de quarta e hoje eu vou trazer um assunto, que eu queria te convidar aí para refletir sobre o nosso corpo, o nosso corpo feminino, a nossa relação com o nosso corpo. Quem aí, nunca passou horas, dias e às vezes anos brigando com o próprio corpo, com alguma parte do seu corpo? Eu acho que isso é comum a todas nós. Tem sempre alguma coisa que a gente não está satisfeita, que a gente quer mudar, e aí assim, até que ponto, chega esse desagrado aí, porque às vezes esse não gostar ou se sentir incomodada é uma coisa, mas assim, tem gente que chega a odiar o próprio corpo e se privar, se priva de fazer várias coisas por conta desse desagrado aí, no livro de Mulheres que Correm com os Lobos, no capítulo 7, que é o corpo jubiloso, tem vários trechos assim muito ricos para a gente poder conversar, e eu trabalhei esse capítulo com as mulheres, no grupo Mulher Livre, e eu queria trazer algumas reflexões que a gente fez para vocês também, que eu acho que esse assunto pode ajudar todas nós, porque todas nós, com certeza, passamos por isso, não tenho nenhuma dúvida, eu, você, e todas as nossas amigas, parentes, conhecidas, tenho certeza disso. E isso às vezes torna um sofrimento muito grande, ao ponto da gente fazer loucuras mesmo, por esse padrão de beleza aí, que na maioria das vezes é inalcançável, Acho que assim, a sociedade, lógico que tem um peso muito forte nisso, nessa questão cultural, o padrão de beleza do momento, é do momento, e assim, é muito cruel a gente querer se obrigar a se encaixar nesses padrões, desse momento da sociedade. E ela já começa, comparando a gente com os lobos, e falando assim, que ninguém fala, que um lobo tá com a perna, eles entre si, quando eles se olham, eles não ficam falando que um tá com a perna comprida demais, que um tá gordo demais, que tá com o dente afiado demais, e ela fala que quando a gente fica fazendo isso, essas pessoas só conseguem ver um tipo de beleza é porque elas não estão observando a natureza, porque não existe só uma forma de pinheiro, por exemplo, tem vários pinheiros lindos, A gente vai falar que a rosa é mais bonita do que o girassol, porque a rosa tem um formato tal e o girassol tem outro formato. É injusto, Tem tantos tipos de beleza na natureza, Por que a gente não consegue reconhecer esses tantos tipos de beleza na gente também, nas mulheres? Por que seria diferente? Tem um trechinho aqui que eu queria ler, que é: quando as mulheres são relegadas a disposições de ânimo, a maneirismos e a contornos que se amoldam a um único ideal de beleza e de comportamento, elas se tornam cativas, tanto no corpo quanto na alma, não gozando mais de liberdade. Então assim, a gente se priva da nossa liberdade, mesmo de ser quem a gente é. Ontem lá no grupo a gente estava conversando, a gente ficou, quantas vezes, algumas, pessoas falaram do cabelo, que às vezes, por causa do cabelo deixou de ir na piscina, de molhar o cabelo na piscina, ou de estar na praia, e porque estava com vergonha do corpo, ficou lá de canga e sem coragem de ir no mar, ou no clube, sei lá. Em várias situações deixa de aproveitar, de viver com liberdade, de fazer coisas que importam, gente, que fazem bem de verdade, por questões do corpo, do olhar crítico do outro, um olhar crítico do outro que a gente vai introjetando e a gente também se olha criticando o tempo todo, E um dos exercícios até que eu passei para elas, que eu propus, foi que a gente ficasse se olhando no espelho durante... Eu falei de menos tempo com elas, assim, mas normalmente eu proponho que você, durante um mês, se olhe no espelho todos os dias, por um tempo, assim, no mínimo uns 5 minutos. E olhe com um olhar de admiração, ou pelo menos de aceitação, e não de crítica. É difícil demais, Muitas vezes, eu até dei o exemplo ontem lá no grupo, que às vezes a gente vai se olhar no espelho, a gente encolhe a barriga para se olhar no espelho, A gente está escondendo o que de quem, A gente mesmo não quer ver. Tô falando de barriga porque, por exemplo, é uma questão para mim, assim.
Outras mulheres tentam disfarçar para elas mesmas, né, algumas coisas. Outras nem se olham no espelho, né, porque fica muito desconfortável. Então, assim, eu convido você a ficar se olhando e olha especificamente, assim, com mais cuidado ainda para aquilo que você tem alguma resistência no seu corpo. Olha mais para aquilo que te incomoda. Olha para o que te incomoda no seu corpo. Até você poder aceitar essa parte sua. Conversa com essa parte sua. Né? Por exemplo, quando eu olhar minha barriga, assim, eu vou olhar essa barriga, que é uma barriga de uma mulher que já foi mãe, né? Que gestou uma criança. E olha que coisa mais linda, né? Como que eu vou exigir que a minha barriga seja lá sarada, como está no padrão atual? Padrão atual, né? Porque há tempos atrás, Marilyn Monroe, que era o símbolo, né, da beleza máxima e da sensualidade, ela não era o padrão atual, né? Ela tinha muitas curvas, era muito mais exuberante do que o padrão atual. Então, assim, a gente querer se moldar, né, a gente se colocar numas caixinhas, assim, é muito, muito cruel. E aí, né, acho que o principal é a gente pensar aí o quanto a gente perde de vida e de energia querendo se moldar nisso, né? O quanto a gente perde, tem um outro trecho aqui também que eu sublinhei, deixa eu ver se eu vou achar agora. Destruir o vínculo instintivo da mulher com seu corpo natural, subtrai-lhe a confiança. Faz com que ela insista em descobrir se ela é boa ou não e baseia sua autoestima na sua aparência, em vez de na sua essência. Ela é pressionada a gastar sua energia preocupando-se com a quantidade de alimento que consome, com os números da balança ou da fita métrica. Essa destruição lhe dá uma ideia fixa e influencia tudo o que ela faz, planeja e prevê. No mundo instintivo, é inconcebível que uma mulher viva absorta desse jeito com sua aparência. Então é isso, assim, né? O quanto que a gente perde de vida e de energia pensando sobre isso, sofrendo, se cobrando, né? Lógico que a gente quer ter um corpo saudável, né? Até bonito, sim. Mas a que custo, né? Vamos olhar pra gente, vamos olhar pro nosso corpo e perceber que, assim, o que ele pode proporcionar pra gente são as suas funções, né? Qual é a função do seu corpo? E ela fala aqui também no livro, assim, qual é a função de um seio? É amamentar, se for preciso, né? É acolher uma criança. Qual é a função do seu ventre? O que o seu corpo pode te proporcionar de prazer? E é isso que importa. Qual é a função das suas pernas? O que ela pode te trazer? Assim, o corpo pode proporcionar pra gente tanta coisa, né? E só quando falta a gente, talvez, né? Quando a gente se vê aí com alguma doença ou sem poder movimentar alguma parte do nosso corpo, com algum corpo que não funcione da forma que a gente, né, que deveria, aí que a gente vai valorizar, né? Então, assim, que a gente possa usufruir, né, do nosso corpo, assim, entender o nosso corpo como um lugar de conexão com o mundo. E é isso que ele é, né? É o que permite a gente viver aqui nesse mundo do concreto, né? É a casa da nossa alma. Uma vez eu escutei uma senhora falar que um corpo bonito é um corpo que tem uma alma feliz que mora dentro. E é exatamente isso, né? A gente tem que se preocupar em fazer a nossa alma feliz. Já perceberam, assim, se a gente olhar, por exemplo, fotos nossas antigas, por exemplo, eu vou olhar uma foto minha lá quando eu tinha 17 anos. Quando eu tinha 17 anos, eu me achava gorda. Não gorda, mas fora do peso, barriguda e tal. Hoje, quando eu olho uma foto minha de 17 anos, eu acho que eu tava linda ali. E naquela época, eu deixei de fazer algumas coisas, tenho certeza, que eu gastei muita energia e muito tempo da minha vida me preocupando com a minha barriga, com, sei lá, com a celulite e tudo mais.
E aí hoje eu olho pra trás e falo, nossa, que bobagem, né? Tava tão bem, tão bonita. E vocês, né? Assim, tenta pensar nisso. Porque provavelmente daqui a uns anos, quando você olhar pra você hoje, você vai se arrepender, talvez, de não ter feito várias coisas que você, né? Ou de ter perdido tanto tempo com algumas coisas assim que de verdade não vão fazer diferença. E a gente fica aprisionada nisso pelo olhar do julgamento do outro. E quem é o outro para julgar o nosso corpo, né, gente? E assim, eu tô falando isso pra vocês, tô falando isso pra mim também. Né? A gente tá numa ditadura, né? Isso é falado muito, a gente tá numa ditadura de beleza, com certeza. Né? Hoje a gente quer se moldar e aí acaba que todo mundo fica meio parecido, né? Fica meio igual. Tem que ter a boca assim, o olho assim, o peito assim, a barriga assim. E aí ela fala que quando a gente nega aí, né, o nosso corpo, as nossas formas, ou como a gente né, a gente tá negando também um pouco da nossa ancestralidade, porque assim, o nosso corpo tem a forma que tem por causa das nossas ancestrais, né? Então assim, eu queria muito que a gente conversasse sobre isso, sabe? Que você refletisse sobre isso. E assim, eu não sou contra o procedimento estético, né? De forma nenhuma, eu acho que às vezes eles ajudam muito, né, nessa recuperação de autoestima mesmo, lógico. Mas assim, antes de você se submeter a qualquer tipo de procedimento aí estético, se pergunta assim, por que você está fazendo isso? Pra que você está fazendo isso? E o mais importante, né, pra quem que você está fazendo isso? É realmente porque te incomoda? Quando você se olha ali, te incomoda o formato do seu corpo, né, ou alguma característica? Ou é porque você quer estar no padrão? Tem padrão de corpo, tem padrão de comportamento, né? A gente já falou na outra sessão de quarta sobre o padrão aí de ser a boazinha, de ser a educadinha, a contida, né? E várias coisas assim. E o padrão do corpo é a mesma coisa, né? Então pergunta aí pra quem, né? Pra quê? Pra quem que você quer se submeter a alguma coisa? O que você quer mudar? E olha com muito carinho pra isso. Tem umas outras partes aqui do livro, deixa eu ver, só pra não me alongar muito, né? Essa parte também, né, que ela fala da cultura, né, da sociedade aí, de como é que como é que a gente pode fazer, né, para transformar aí essa cultura, desse padrão, dessa prisão, né, da beleza. Isso ela consegue ao resgatar seu corpo, a não renunciar à alegria do seu corpo natural, ao não comprar a ilusão popular de que a felicidade só é concedida àquelas de uma certa configuração ou idade, ao não esperar nem se abster de nada, ao reassumir sua vida verdadeira a plenos pulmões. Ela consegue interromper o processo dessa ditadura, né, da beleza. Essa dinâmica do amor próprio e da aceitação de si mesma são o que dá início à mudança de atitudes na cultura. Tem muita coisa pra gente falar, né? De repente depois eu volto com outro vídeo que ela fala do corpo nos contos de fada, né? E aí uma forma da gente conseguir se reconectar, né, de novo aí com o nosso corpo, né, com todo o potencial do nosso corpo, é através da dança, né? O nosso corpo tem um potencial de conexão, né, com aqui e agora, com o nosso plano aqui, né? E o nosso ventre, né, é o nosso potencial criativo. Então a gente mexer, né, assim, mexer as cadeiras mesmo, né, o poder das ancas que ela fala aqui. Então assim, quando vocês puderem, assim, dança, gente, dança muito, né? Mexe as cadeiras, mexe as ancas, mexe o seu quadril. Ali tá uma força gigante pra gente despertar aí a nossa força feminina, sabe? É uma conexão com a nossa, né, a nossa sacralidade mesmo, né? A nossa mulher selvagem também. Movimentando ali, a gente movimenta a nossa pulsão de vida, sabe? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de libido, né? Muitas mulheres, às vezes, reclamam de uma falta de libido, né? Como é que é isso, né? O que é a libido? Primeiro de tudo, assim, a libido é uma fome de vida, né? Um desejo, muito mais do que um desejo sexual, é um desejo de vida, né?
E a gente só pode ter desejo de vida se a gente estiver conectada com o nosso corpo. Né? Porque às vezes a gente fica demais aqui no mental, né? A gente fica pensando e cobrando tanto que a gente esquece, né? De trazer, sabe? De aterrar. Então vamos ser dona do nosso corpo, né? Ontem também lá no grupo a gente estava falando sobre, né, de novo essa questão dos padrões, do que é aceito, o que não é aceito, das regras que são impostas, né, o tempo todo. E aí eu até falei com elas assim que eu me lembrei muito no resguardo, né, no pós-parto, que, né, depois a gente tem que fazer um vídeo só para falar sobre isso, né, sobre o período da gravidez, sobre esse contato todo diferente que é no período da gravidez, né, quando a gente está gestando e tudo mais. Mas assim, o que é dito pra gente, né? Ah, depois de 40 dias, então, ó, tá liberada pra ter relação sexual. Aí eu falei com ela, gente, quem que depois de 40 dias, né, com um neném de 40 dias, tendo passado por um parto, vai se preocupar aí com sexo? Se preocupar, ok. Se preocupar não, né? Se tiver desejo, ok, ótimo. Mas assim, como é que são postas algumas regras, né? E aí se você não tem vontade de transar depois de 40 dias, que você teve um filho, então deve ter alguma coisa de errado comigo, né? Porque dizem que já pode, então é pra querer. Ou quantas vezes as pessoas colocam pra gente aí também umas regras do quanto que a gente tem que fazer sexo, né? Tem muita gente, qual é o normal de um casal fazer sexo, né? Qual é a frequência ideal? Como que a gente vai falar sobre isso, gente? São pessoas diferentes, são casais diferentes, são desejos diferentes, né? Não tem que padronizar isso, não tem o normal. Para cada um vai ser de um jeito. Entende? Assim, a gente querer colocar umas regras, né? Regras no corpo, regra para relação, não existe isso. E são essas liberdades que eu acho que a gente tem que ter, sabe? Sobre o desejo feminino também, né? Assim, a gente se escutar, né? Como é que é isso pra gente? Nós somos cíclicas, né? Em cada momento do mês, a gente vai ter vontade de uma coisa, né? Tem momentos do mês aí, né? Talvez aí na sua fase ovulatória, né? Um período ovulatório que você vai ter mais desejo. Pode ser, cada mulher é uma, né? Pode ser que na sua TPM você esteja mais contida, mais introspectiva, que você não vai ter nenhuma vontade de se relacionar. E ok também, né? A gente tem que respeitar e se escutar acima de tudo. Isso é o principal. Tá bom? É isso, assim, acho que tem muita coisa pra gente falar sobre isso, né? Mas o que eu queria aqui mais é que a gente refletisse sobre isso, assim, sobre o nosso contato com o nosso corpo. O que é importante de verdade aí no seu corpo? Né? O que seu corpo pode te proporcionar? E o que você pode proporcionar para o seu corpo de cuidado, de carinho, né? Vamos respeitar mais o nosso corpo, né? Olhar para ele com mais respeito, com mais acolhimento, com mais carinho. Assim como você olharia para o corpo de uma pessoa querida, né? Quem te ama, gente, não vai reparar ali naquela cicatriz, ou naquela marquinha, naquela estria, naquela celulite, seja o que for. É tão mais do que isso, né, gente? É tão mais do que isso. Tá bom? É isso, viu? Depois vocês contem aqui pra mim o que vocês acham, o que vocês pensam sobre isso, como é que vocês se sentem sobre isso. Tá bom? Um beijo.